Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre cinema com vocês, tá? Sobre mais filmes que estão estreando aí no Rio de Janeiro em circuito, tá? E hoje eu quero trazer para vocês um excelente documentário intitulado Ítaca, a Luta de Assange, né? Esse documentário fala sobre o Julian Assange, né, que todos nós conhecemos, né, foi o cara que fez o site lá WikiLeaks, né, que divulga, né, documentos secretos de vários países, né, no caso, né, inclusive operações de corrupção, operações de guerra, vamos dizer assim, é, totalmente inescrupulosas, quer dizer, ele mostra o lado sujo, né, dos estados, né, do mundo, né, no caso, né, principalmente os estados capitalistas do Ocidente, né, e por causa disso, né, o nosso Julian Assange começou a ser perseguido, né, tipo assim, o cara denuncia o crime, né, e ao invés do criminoso ser preso, quem foi preso foi o denunciante, né, só para a gente falar de uma forma bem simplificada, né, no caso, né. E isso em regimes que se dizem democráticos, né? Porque se fosse numa ditadura militar, né? Eu não vou dizer para vocês que a gente até entende, né? Porque isso é uma coisa completamente injusta, né? Mas é uma coisa típica de ditaduras. Aqui no Brasil, por exemplo, isso aconteceu durante a ditadura militar, né? Políticos como Lisânias Maciel do PT na época, né? Ele denunciou, né? Problemas de corrupção, né? Nos governos militares e ao invés de haver uma investigação dos responsáveis serem presos, coisa e tal, os governos militares prenderam Lisânias Maciel, né? Perseguiram, né? E perseguiram Lisânias Maciel. Então é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo, né? Com Julian Assange, né? No caso, né? E aí a gente de repente pensa que isso é uma questão muito particular, muito microcósmica, né? Que é uma injustiça contra um indivíduo, né? Mas na verdade essa coisa, né? E o documentário mostra isso com muita propriedade, né? Isso é uma coisa bem mais ampla, né? Bem mais geral, né? Porque a prisão do Julian Assange, né? Essa perseguição toda que esses estados aí fazem com o Julian Assange, na verdade é uma perseguição no final das contas à liberdade de imprensa, né? E no caso dos Estados Unidos, né, que tem a primeira emenda que dá uma liberdade de expressão para as pessoas, coisa e tal, né, é mais grave ainda porque é uma coisa completamente inconstitucional, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos estão desrespeitando as leis do seu próprio país ao perseguir o Julian Assange, né? E eles voltaram todas as suas baterias contra somente esse indivíduo, né? E a gente não pode se esquecer que essas denúncias do Wikileaks, né, foram divulgadas também por veículos da grande imprensa, né, no caso que acabaram não sofrendo rigorosamente nada. Mas de repente o que acontece? O Julian Assange, né, ao ser perseguido, né, ele é australiano, né, ele tinha ido para a Inglaterra, né, havia uma acusação dele de assédio sexual na Suécia, talvez a Inglaterra extraditasse ele para a Suécia, né? E a gente também tem que questionar, né? A gente tem que botar em dúvida, né, se essa acusação de assédio sexual procede ou não, se ela realmente é verdadeira ou se ela faz parte, né, de uma, vamos dizer assim, de toda uma maquinação para desmoralizar a figura dele, né? E inverter completamente o papel, né, de repente ele deixar de ser um herói para virar um vilão, né, no caso, né, aos olhos de todo mundo, né? Você desmoraliza o sujeito, né, que fez as denúncias lá, né? E aí ele acabou pedindo asilo, né, na embaixada do Equador na Inglaterra, ficou asilado lá, né, no caso, né? E aí você arrumou um pretexto depois para tirar ele da embaixada do Equador na Inglaterra, ele acabou ficando preso e haveria, de repente, a chance dele ser extraditado para os Estados Unidos, né? Isso em pleno governo do Donald Trump, né? Então, quer dizer, ele estaria ferrado de verde e amarelo se ele fosse extraditado para os Estados Unidos, né? E, quer dizer, o tempo todo que ele ficou na prisão dessa forma, né? Ele sofria muita e muita e muita tortura psicológica. Isso fez o homem envelhecer horrores, fez o homem ficar abalado psicologicamente horrores, né? Onde ele poderia estar
muito estimulado a tentar até o suicídio, né, por causa disso, né? E o filme ele retrata toda essa luta, na verdade, do pai do Julian Assange, né, John Assange, no caso, tá, para poder ajudar o filho nessa questão da extradição e também a noiva do Assange também, né, que lutava, né, para também evitar a extradição do noivo, né, no caso, né? E aí o filme ele vai mostrando, né, essa saga, vai mostrando como esse pai e essa noiva, né, vão lutando no dia a dia, como isso é uma coisa extremamente desgastante para essa família, né, para todo mundo, né, que eles têm que ficar conversando com a Assange pelo telefone, manter a moral dele alta, coisa e tal. Às vezes ele está em momentos de depressão muito forte, né, e existe todo aquele medo dele cometer o suicídio, coisa e tal, né. E o que aconteceu, né? Todas aquelas denúncias, né, que foram feitas contra ele, né, no dia do julgamento da extradição, elas foram mantidas de pé. Ele só não foi extraditado porque existia risco de vida. Então o veredito do juiz foi uma coisa muito mais clínica, vamos dizer assim, muito mais médica, do que reparar a injustiça dele mesmo. A injustiça continuou, é, vamos dizer assim, de pé no caso ali, né? E se acreditava, né, que ele fosse até solto, né, depois que essa extradição foi negada, até porque o Joe Biden acabou assumindo a presidência dos Estados Unidos, um cara democrata, mas no final das contas, no governo do Joe Biden, né, os Estados Unidos anunciou que ia tentar a extradição novamente, e até hoje a questão se desenrola. E o pai do Julian Assange fica viajando pelo mundo, né, defendendo a causa do filho. Ele teve inclusive recentemente aqui no Brasil também, tá? E o documentário ele fala todas essas coisas, né? Fala como esses estados, né, que se dizem democráticos tomam uma medida extremamente autoritária, né, que é justamente perseguir quem está vazando dados secretos, sendo que ninguém que vazou dados secretos nunca foi perseguido. Até os repórteres lá do escândalo de Watergate não foram perseguidos, né? O que acabou, né, provocando, né, o escândalo de Watergate acabou provocando a renúncia do Nixon na época, né, lá na década de 70, e os caras não foram perseguidos, tiveram liberdade para divulgar esses dados sigilosos, de falar dessa corrupção, e agora o Assange está virando uma espécie de, como podemos dizer, de cara que está sendo atacado, né? E por tabela a liberdade de imprensa do mundo inteiro está sendo atacada também. Isso é extremamente preocupante, né? Porque além de você estar vendo essa investida contra o Assange sendo uma manifestação de uma investida contra a liberdade de imprensa, né? A gente também está vendo o avanço, né, de governos de extrema direita no mundo inteiro, né? Então, quer dizer, a gente só vislumbra um futuro cada vez mais sombrio pela frente, né? E o Assange está sendo usado aí de bucha de canhão, e o cara está sendo, vamos dizer assim, completamente massacrado psicologicamente, o que está influenciando inclusive na sua saúde. Ele na prisão já sofreu até um pequeno derrame já. E é uma questão que fica em aberto aí. Como esse caso particular do Assange, ele tem que aparentemente é um caso particular, ele tem repercussões muito maiores em nível geral, porque esse ataque ao Assange acaba sendo um ataque à liberdade de imprensa, de repente, em todo o mundo ocidental considerado democrático e civilizado, né? Então, quer dizer, é um negócio bem complicado, gente, é um negócio bem complicado, é uma coisa bem preocupante. Que a gente que já está vendo os rumos muito complicados que o mundo está tomando e se dá conta como essa questão do Assange é uma questão grave, né? Quando vê o documentário, a gente sai do cinema 10 vezes mais preocupado do que entrou, né? E é uma coisa para se refletir bastante, entender. Esse documentário ele precisa ser muito divulgado, essa questão precisa ser muito discutida, porque o que está em jogo aí não é a liberdade, não é a vida ou a morte de um homem. O que está em jogo aí, entendeu? É a liberdade e a democracia das pessoas, das sociedades, né?
o que é um negócio muito complicado, né? Você deixar que essa questão do Assange continue a tomar corpo e abra precedentes para coisas muito piores. Tá certo, gente? Então esse é um documentário, como eu tenho que dizer para vocês assim, obrigatório, um documentário essencial, um documentário absolutamente necessário, que tem que ser muito divulgado, que tem que ser muito espalhado por aí, tá? Ítaca, né? A luta de Assange. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.